Olá a todos, hoje vamos falar de um filme, podemos dizer, católico, um filme de Hollywood ao mesmo tempo. Chama-se Father Stewart, né, com o Mark Wallenberg e o Mel Gibson. É um filme que foi feito o ano passado e está baseado numa história verdadeira, história real, de um sacerdote americano que foi ex-boxeador, que depois tenta ser ator em Hollywood, sem grande êxito, e que acaba por conhecer uma rapariga católica, que em certo sentido é o detonador para que ele se batize, não é? E depois, por uma série de acontecimentos, acaba por ter uma conversão muito profunda e decide ser sacerdote. O aparecimento de uma doença degenerativa progressiva vai pôr em causa a sua própria ordenação, porque a doença pois é fatal, não é? E põe-se em causa que se ordena ou não, mas finalmente acaba por ser ordenado e termina a sua vida confessando muita gente. O filme é anunciado como altamente inspirador, é uma vida altamente inspiradora e em parte tem razão. Eu diria que se agradece a este filme genuinamente católico, em que a figura do sacerdote fica ou é maioritariamente bem tratada, muito bem tratada com delicadeza, com respeito. Pode haver uma ou duas coisas que já falarei que eu pelo menos não gosto muito, mas toda essa forma positiva de olhar para o sacerdócio não costuma ser assim, o paradigma dos filmes de Hollywood em que o sacerdote intervém ou que é protagonista. Se me perguntarem, embora essa não é a minha área, se é um grande filme, eu sinceramente acho que não é um filme que fará grande história, embora uma pessoa católica vê-lo-á com muito agrado e acho que sim, que pode ajudar-nos. Eu gostaria de comentar assim um par de aspectos muito positivos do filme, outros que me parecem clichês sem grande interesse e que até acabam por beliscar a qualidade dos diálogos e das situações do filme, a tornam-no menos credível, e duas questões que estão emparentadas e que o filme levanta e sem as resolver talvez adequadamente, mas são interessantes que elas existam. Vamos começar pelos aspectos positivos. Fica claro, até pelo facto do sacerdote, do Father Stu, ser ordenado quando já tem a doença declarada, fica claro que o sacerdote é um instrumento de Deus e para ser bom sacerdote não precisa de condições de superstar, não é? Mesmo doente, pode ser eficaz para a missão que Deus lhe confiou, como realmente sucedeu. No anúncio do filme, pelo facto de ele ser ou ter sido boxeador, não é? E assim destes agarridos, diz com uma certa graça: Deus andava à procura de um lutador e encontrou um. Claro que é uma forma de expor engraçada, mas tem uma ideia de fundo que eu gostei, que é a ideia de que Deus apoia-se nas nossas características, nas nossas qualidades, foi Ele que nos criou para a missão que nos designa. E é uma ideia bonita, querer servir a Deus com os dons que nos foram dados, não que foram dados a outros, mas aqueles que eu tenho, as características que eu tenho, é aquelas que eu tenho que pôr ao serviço de Deus e dos outros. E toda a gente tem boas características ou boas qualidades, tem que saber reconhecê-las e aproveitá-las. Depois, há um tema que está sinceramente bem tratado, ou seja, não de forma hiper profunda, mas muito bem tratado, que é o tema do sofrimento. O do sofrimento, neste caso da doença, embora tenha havido outras coisas na sua vida, mas sobretudo o da doença, a tal doença crónica degenerativa, realmente fica muito bem tratado, porque aparece a explicação clássica do sentido do sofrimento em chave católica e ele diz explicitamente, numa das suas intervenções, que o sofrimento serviu para se unir mais a Cristo. Isto é raríssimo, ver esta explicação, esta visão um pouco mais positiva do sofrimento num filme. O que é que eu não gostei tanto? Os tais clichês, não é, que aparecem já noutras situações e que retiram uma certa credibilidade. Não é? Os diálogos, alguns dos diálogos, acabam por ser, na minha opinião, muito simplistas, sobretudo quando é o diálogo entre ele e alguém da igreja, algum representante da igreja. É aquelas situações onde a última frase tem que ser sempre dele e é uma
uma frase destas bombástica, né, com a pretensão de deixar de boca aberta o interlocutor, que fica assim meio mudo, e também os espectadores. Acho que esse tipo de diálogos num filme que se pretende sério acaba por, enfim, mesmo que o protagonista fique sempre enaltecido, acaba por tirar uma certa credibilidade a um filme, enfim, que está baseado em situações reais, em factos reais. Depois aparece sempre também o contraste entre o Father Stu, que tem um passado assim um pouco turbulento, com um sacerdote certinho, e que faz tudo bem, mas que acaba por dentro não estar bem, não é? Muito bem, percebe-se a ideia, não sei se era estritamente necessário, nem sei se corresponde à realidade. Mas enfim, é uma opção do guionista, só que como é tão repetida e já tem tantos exemplos para trás, não é? Não sei se é o que mais interessa, mas enfim, pelo menos eu não me entusiasma há até um episódio onde esse tal mais certinho e o próprio vão falar a uns presos, né? E o outro começa com uma linguagem um pouco hermética para aquelas pessoas, e então intervém o Father Stu, que diz uns quantos palavrões e, em certo sentido, põe-os na ordem, fala-os ter interesse naquilo que se vai dizer e pronto, e depois o outro já fala. Muito bem, já digo, tudo parece demasiado simplório para ser convincente, né? E também a sua conversão ao catolicismo e mais ainda o seu chamamento ao sacerdócio não me parece que estejam suficientemente fundamentados, ou não, sobretudo o chamamento ao sacerdócio não, enfim, é demasiado enigmático, demasiado repentino no filme, e não, também levanta questões sobre enfim, o que foi decisivo na sua decisão, embora mais ou menos tenta-se explicar. E por fim, aí não são tanto os clichês, algo que eu acho que não é correto, passaríamos ao terceiro tema, ao terceiro bloco, que é situações não propriamente bem resolvidas, que tem a ver com a situação em que, quando ele está prestes a ser ordenado, já está para ser ordenado, mas é declarada a doença, lá o superior decide não ordenar, né? E diz que ele não está em condições de ser ordenado. O outro argumenta e ele responde: eu não o vou ordenar, tendo em conta a santidade da Igreja, algo disto. Ora, ele podia dizê-lo de muitas maneiras, mas aqui não estamos a falar, sei lá, de uma pessoa que tivesse tido um passado hiper pecaminoso e que pudesse levantar, sei lá, alguma suspeita sobre como é que seria olhado como sacerdote. Estamos a falar de uma pessoa doente, né? Portanto, essa explicação está fora de sítio enfim, dentro da argumentação. Mas eu recordava, né, relendo alguns pontos do Código de Direito Canónico, eu aconselho que se os espectadores quiserem possam dar uma olhadela, que evidentemente há situações em que, se não houver dispensa, ou se não se estudar bem o assunto, a pessoa possa não ser ordenada, mesmo que queira, né? Há um ponto do Código de Direito Canónico em que fala, sim, das tais irregularidades. Umas delas são aquelas, sei lá, um sacerdote que cometeu um homicídio, né? Isso tem que estar tudo muito clarinho antes de ser ordenado. Mas também fala, no atual Código de Direito Canónico, de algumas doenças psíquicas que podem tornar menos conveniente a sua ordenação. Mas não tem a ver, neste último caso, com a santidade da Igreja, tem a ver com o bem do próprio e com o bem daqueles a quem ele vai servir, né? Que poderia, se fosse uma doença particularmente grave, colocá-lo em condições em que esse serviço pudesse ter mais dificuldades em ser eficaz e ser benéfico para as pessoas. Essa situação, no caso de dar-se uma pessoa que queira, né, mas tem uma doença psíquica grave que o impede, pelo menos ou parece impedir a sua ordenação, claro, será super dolorosa, mas
a ordenação sacerdotal, a vocação sacerdotal não é uma coisa meramente pessoal, é autorrecreativa. Portanto, às vezes a Igreja pode ter que dizer, olha, parece preferível para ti e para outros que não sejas ordenado. E também, portanto, esse assunto não é bem resolvido, ou não é bem explicado no filme. E há um outro, esse sim que eu percebo que seja mais difícil de perceber, de entender, que tem a ver com uma altura, ele tinha a tal amiga católica, claro que tem que dizer à amiga católica que não vai para a frente com ela, né, porque quer ser sacerdote, e depois já no seminário, em certo sentido, continua a vê-la, continua a falar com ela de forma inocente. Mas um dos colegas, o tal Certinho, vai dizer ao superior que há ali qualquer coisa poderia não ser boa. E o superior tem uma conversa franca com ele, né? Diz, olha, desculpa lá, mas ainda está enamorado ainda da rapariga. Então, esclarece o assunto e nesse sentido bem. Só que o filme acaba, ou o diálogo acaba, com ele a dizer ao superior, muito bem, eu claro que tenho que lutar, gosto dela, mas procuro não estar com ela, enfim, mais ou menos diz o que é ortodoxo, mas atenção com o Judas que nos andam a denunciar. Este era o tema que eu queria referir. Isto é, ele censura o colega do seminário por ter ido dizer ao superior que havia ali qualquer coisa que não estava bem. Ora, claro, eu penso que seria mais correto o próprio ir ter com o Father Stu e dizer, desculpa lá, eu vejo que estás muito tempo com a rapariga, vê lá se está tudo bem, ou se calhar compensa-te falar com algum dos teus superiores ou com o teu diretor espiritual para ver se, enfim, que não haja aqui coisas que depois não te coloquem numa situação em que seja difícil a ordenação. Acho que isso seria o ideal, sem dúvida, mas agora prescindindo um bocadinho do filme, se depois de esgotada essa possibilidade, não é, a pessoa permanecesse com uma atitude dúbia, o colega tem a obrigação, pelo menos, de tentar esclarecer. No Código de Direito Canónico, no número 1043, diz explicitamente que se algum cristão, algum fiel, vê num candidato ao sacerdócio algo que possa chocar com a sua ordenação, tem a obrigação de ter com o pároco ou com o seu superior no seminário e dizer, olha, está a acontecer qualquer coisa aqui que não bate certo, não é? Ele vai ser ordenado daqui a uma semana e no Facebook que foi publicado esta semana tem 10 fotografias onde está a dançar perdidamente como uma rapariga. Portanto, há qualquer coisa aqui que pelo menos a mim pode não bater certo. Este tipo de questões que se possam referir, não se trata propriamente de uma denúncia, mas de uma forma de tutelar, aí sim, a santidade do próprio sacerdócio e também assegurar que a pessoa vai tomar a decisão correta. Portanto, isto é um bocadinho como o casamento, né? Quando as duas pessoas vão casar, existem as chamadas proclamas, não é? Onde se diz se alguém tem algo contra este casamento, acha estranho, alguma coisa que parece contradizer a possibilidade, por favor que o diga agora. Com o sacerdócio há algo parecido, não é? E, portanto, não se trata provavelmente de uma denúncia, embora, repito, no filme talvez pudesse ter um bocadinho essas características. Enfim, de qualquer forma, é um filme interessante, não é? Também devo dizer que as confissões que são filmadas não são assim extraordinárias, mas enfim, pela clareza ou pela falta dela, mas pronto, são conversas interessantes. É um filme, já digo, onde o sacerdote fica bem, né? E isso agradece-se muito, e destes filmes que compensa se calhar ver uma vez, pelo menos, e conversar com pessoas amigas, porque dá para falar de muitos temas.